Você ainda defendeu tudo? Hã? Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Amém. Iniciamos esse culto de louvores a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 266. Não me cansarei de cantar louvores ao meu Criador, a paz que me faz exultar é fruto do seu amor. Glória, glória, a Jesus confessou, por ele serei vencedor, ó glória ao meu Redentor. E quando Jesus me salvou, não cesso de dar-lhe louvor, foi ele que me resgatou, bendito é Cristo Senhor. Glória, glória, glória a Jesus confessou, por ele serei vencedor, ó glória ao meu Redentor. A santa presença de Deus, o meu cálice faz
pode chamar o comigo. 340. 340. 340. Cristo Jesus, sua mão me dá neste caminho que leva aos céus. Ele dirige os passos com sua mão. Poderosa mão, me fará triunfar, me fará habitar na eterna mansão. Cristo Jesus, sua mão me dá, com sua sombra me cobrirá, nenhum mal me molestará. Meus pés também não tropeçarão, os anjos do céu enviados por Deus me sustentarão. Cristo Jesus, sua mão me dá, nada portanto me faltará, nada que poderá. Oh, meu Jesus, passo a passo, vitória terei, eu lado serei, por quem me amou. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar o hino 225. 225. Glória a Deus. O nosso respirar na casa de Deus é glória a Deus na presença de Deus. Reunidos por graça ao nosso Jesus, morrendo por nós sobre a cruz, pagou nossas dívidas ao Criador, imenso foi seu amor. Busquemos Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, como perdão, divina receita, Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Ninguém merecia o favor do Senhor, mas Ele, por graça e amor, a todos promete real salvação. Quem crê em Jesus tem perdão. Os
Busquemos Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, com fervor, divina mercê. Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Só em Jesus a salvação eficaz aceitam e terá. Jesus veio com seu poder nos salvar, e seus fiéis ao céu guiar. Busquemos Jesus com sincero amor, na paz, na humildade, com fervor, divina mercê. Jesus dispensar a quem confiante a Ele clamar. Irmãos, temos pedidos de oração contra a enfermidade e tribulação, por famílias e viagens. Quem enviar a oração, faz menção desses pedidos, para que Deus possa nos abençoar. Também não esquecemos de apresentar o Ministério da Obra de Deus, nosso irmão Everson da Cruz, presidente da Igreja Primitiva Cristã, anciões, cooperadores, diáconos, cooperadores feitas de reuniões pastorais menores, cordeiros, irmãos da piedade, toda a administração, enfim, o Senhor prazer-nos desde apresentar o prefeito da nossa cidade, Wagner José Schmidt, toda a tua família, a Câmara Municipal, também nós precisamos representar a parte governamentalista do nosso país, para que, se governar mal, o povo tira, mas se governar no Espírito de Deus, todo o povo é beneficiado. Oremos para a igreja, para Deus da saúde, prosperidade, e que logo nós possamos estar glorificando pelas obras alcançadas de Deus na nossa vida. Essa oração com os meus filhos, filho e neto, toda a minha parentela, para que o Senhor faça uma grande obra também. Oremos por nosso irmão Pedro, que depois está conosco, o ancião da obra, cooperador nosso irmão Gustavo. A pista está muito escorregadia, perigosa, no certo eles não podem vir por causa dessa questão. O carro do nosso irmão Pedro está em manutenção também hoje, mas nós estamos aqui honrando e glorificando o nome do Senhor. Unidos, buscamos a face de Deus em oração. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Desde agora.
Deus abençoe o Senhor. Vamos cantar o hino 63. 63. Glória a Deus nas alturas. Nosso irmão Marcos, do Paraguai, está esperando que estejamos orando por ele,
Um grande amor de Deus que nós conhecemos. Deus colocou o nosso caminho, tem sido uma maravilha para a igreja. Não saber que Deus criador saber ser igual de grande Glória a Deus. É um hino dificílimo, quase sem instrumento, difícil de cantar, mas graças a Deus, porque Deus é fiel. Estamos na liberdade dos testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Que Deus, no teu coração, seja breve, mas é a vontade de Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus o perdão dos meus pecados, que agradece que não consegue, que eu permaneça fiel ao seu palavra até o fim do dia. Irmão, Deus trouxe ao meu coração um testemunho quando eu era criança. Eu devia ter mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu estudava no Pedro Badrão.
E aí eu sofria muito bullying naquela época, dentro da escola. Todos os dias, quando eu saía, tinha alguém esperando na saída, vinha com agressão física, e muitas coisas eu passava. Eu chegava em casa e não contava, porque meu pai era muito bravo, e ele falava sempre antes de sair, se apanhar, quando chegar aqui vai apanhar de novo. Então eu não contava, mas aí começou a surgir algumas manchas roxas no meu corpo, no meu pescoço. E aí o meu tio na época, que era vivo, foi lá na escola resolver essa situação. E a partir daquele dia Deus fez uma grande obra na minha vida, porque ele me tirou daquela escola pública, me colocou numa escola particular, pagou os meus estudos até o terceiro colegial e depois pagou a faculdade também. E eu louvo glorifico a Deus. Não servi a Deus nessa época, mas o Senhor já me olhava lá de cima. E assim como Ele fez na minha vida, pode fazer de você também. Deus seja louvado. Amém. Quem está contente, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus também, irmão, que o Senhor tem feito grande obra na nossa vida. Acabei o primeiro grau, segundo grau completo, ia com a faculdade, mas larguei tudo para servir o Senhor. E ali, minha vida foi dedicada à obra de Deus, desde os 14 anos. A primeira igreja que eu entrei, pus os pés, foi chamada de Igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Matá. Ali eu servi o Senhor. Eu vi um moço chamado Pedro, e ele não enxergava das duas vistas. E ele ia tocar o tamboril, e nós cantávamos e louvávamos o Senhor. Depois fui para a igreja metodista renovada, veio da família Neto, de Ribeirão Preto, pastor chamado Pastor Paulinho, e ali nós muito se alegrávamos na presença de Deus. Nós não via o dia de chegar ao culto para nós glorificar a Deus. Também na rua Rapaz, aqui na São Paulo. Depois passei, irmão, pela Congregação Cristã no Brasil, e ali fiquei muitos anos servindo ao Senhor naquela denominação. E hoje fui evangelista todos os anos da minha vida, e hoje o Senhor me trouxe para a igreja primitiva cristã no Brasil, aonde o Senhor tem colocado nós para ajudar os servos também na obra de Deus. Eu agradeço ao Senhor que fui uma missão na cidade de Araraquara, com o meu irmão missionário Edson Luiz Pereira, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém de São Paulo, capital. Ele mora em Diadema, e chamou eu para uma missão, e eu fui naquela missão com ele. Nós hospedamos num hotel chamado London Hotel, na cidade de Araraquara. E quando começou aquele culto, irmãos, ele muito rápido para pregar, eloquente, e a minha família, a maioria eloquente, e na virtude que ele estava ali, ele foi lá e abraçou um jovem. E aquele jovem, quando ele abraçou, ele trouxe um jovem para cima do altar, porque lá eles dizem altar, aqui é púlpito, mas é o mesmo sistema. E ele abraçou aquele jovem, toda a igreja levantou e começou a pular. Eu perguntei, por que você está pulando? Porque esse jovem que está aí é o filho do pastor, e acabou de passar esse mês, passou em cima da coluna dele, da espinha dele, uma caminhonete. Ele era paralítico, está andando agora dentro da igreja. Deus fez aquele jovem andar, irmãos. Nós partimos para a missão da obra de Deus, e muito nós alegrávamos nas missões que nós partíamos, e Deus fazia muita obra. Falei para o nosso irmão Luciana que Deus fazia esse tipo de obra na nossa vida. Convidei ela para viajar para o norte de Minas. Depois também convidei ela a viajar para o sul de São Paulo. E nós partimos para muitos lugares. E nós viajamos e congregamos bastante, igreja, o dom de Deus. Mas chegou no fim do mês, tinha que pagar o cartão. Porque chegou o cartão, fomos passando aqui, passando ali, alimentando ali, dormindo lá e fomos gastando. Quando chegou, nós gastamos R$5.300 no cartão de crédito. Falei, agora eu não ganho nem 1.000,
como é que vai pagar esse ano? Quando chegou o cartão de crédito, chegou a nota para pagar. Santander Banespa, antigo Banespa veio para Santander. Quando eu fui olhar, R$ 5,35. Quem crê pode dar uma glória a Deus. Falei, Deus está com nós mesmo, vamos viajar de novo. Nós começamos a viajar de novo, aí nós já fomos para um lugar mais longe, Montes Claros, irmão, partimos para o sul, para o norte, para o leste, aonde tinha o dom de Deus nós estávamos. Quando chegou de novo, eu falei, agora vai chegar, R$ 5.015 nós gastamos. Irmão, chegou a fatura para pagar, eu carregava na minha pasta, sempre quando eu contava esse milagre, chegou R$ 5,15. Louvado seja Deus. No terceiro mês, falei, Deus está com nós mesmo, vamos viajar. No terceiro mês, Deus preparou a condição financeira, aí sim chegou o cartão de crédito, R$ 4.600. Deus fez uma grande obra, pagamos aquele cartão e o nome de Deus está sendo glorificado. A obra de Deus é pura, irmão. A obra de Deus é simples. Eu tinha um irmão que ele pregava muito a palavra de Deus. Gostava muito de pregar a palavra de Deus, porque ele ia, esse irmão ancião da obra de Deus. E um dia ele pegou o fusquinha dele e veio descer naquela velocidade que os irmãos já conhecem. Na quarta marcha, ele vinha naquela descidona brava mesmo e foi descendo aquele Fusca, foi pegando velocidade. Quando ele olhou, o Fusca já estava em 90 km por hora. 80, 90, e com um Fusca, irmão, 90 km por hora é muita velocidade. Quando ele foi cruzar a avenida, um caminhão cheio de homens que ia trabalhar na zona rural, passou na frente dele com o Fusca. Irmão, ele fechou o olho e falou, vai dar uma pancada agora, vai morrer, por certo a minha vida termina agora, vai entrar com o Fusca debaixo do caminhão. Ele fechou o olho e viu que estava demorando demais, e a batida não vinha. Quando ele abriu o olho, estava em cima do canteiro, aquele monte de homem em volta dele, e falou para ele, olha, deixa nós te falar uma coisa do senhor, o senhor é crente? Eu sirvo a Deus pela fé. Ele falou assim, então o senhor fala que dia que é batismo na sua igreja, que todos nós no caminhão vai batizar. Mas por que você vai batizar? O seu Fusca acabou de voar por cima do nosso caminhão. Deus chamou todo mundo no batismo e o nome de Deus está sendo glorificado. Você pode anunciar a palavra no seu evangelho que o Senhor Jesus vai fazer obra na nossa vida. Esse é o Deus que nós servemos. Ele é um Deus de milagre, um Deus de maravilha, um Deus de prodígio. Irmãos, quando Deus quer fazer uma obra, não tem quem impede o dom de Deus na terra. Estávamos orando na nossa casa, irmãos, era 4 horas da manhã, e tinha muita gente dentro de casa, mas muito, que não cabia uma igrejinha dessa aqui. E aquele povo voltava na casa meia água furtada, tinha gente de fora, gente no banheiro, gente no quarto, povo no quintal, voltou a casa. Só que chegou a hora, o povo foi dando fome naquele povo. E o povo falou só que precisa comer. Irmãos, e aquele povo tinha uma panelinha pequenininha, e nós fizemos aquela panelinha. Uma panelinha que tinha de arroz, é o que tinha. Deus preparou, tinha arroz e shoyu, não tinha mais nada para comer. E aquele povo tudo olhando aqui lá, irmãos, nós tacamos fogo debaixo daquela panela. E eu peguei e fui olhando aquele povo fazendo a fila, e foi comendo um, foi comendo dois, foi comendo 50, foi comendo 100, 120. Irmão, tinha mais de 150 pessoas, botaram lá de fora, lá de dentro, todo mundo foi comendo. Falei, por certo, não sobrou nada. Não sei nem como é que esse povo comeu, eu fui comer o pratinho lá também. Irmão, vocês acreditam que quando eu abri a panelinha, o arroz estava transbordando a panelinha? Quem crê dá uma glória a Deus. Esse milagre vai transportar na tua vida. Acabamos de comer lá, vamos orar, vamos agradecer. Todo mundo chorando, vendo aquela obra. Falei, irmãos, vamos agradecer a Deus. E quando nós dobramos o joelho, eu falei assim, Deus está me dando uma revelação, uma profecia, eu quero profetizar. Deus mostrou um caminhãozão vindo de Sorocaba. Eu ouço o zoado dele na Anguera,
Vocês acreditam que o que Deus vai preparar para nós aqui, nós não vamos poder ficar para dentro da casa, não for ninguém sai daqui enquanto essa profecia não cumprir. 4h30, 4h40, 5 horas. Quando foi dando 5 horas da manhã, encostou aquele caminhãozão do Sorocaba, ele fez um barulho. Aonde bota o irmão Adilson aí? Falei, aqui mesmo, meu irmão. Ele falou assim, ó, nós temos umas coisas para descer. Irmão, forrou a casa de cesta básica, supriu a casa, supriu a necessidade, e eu estou glorificando a Deus. O mesmo Deus que fez comigo vai fazer com vocês, vai fazer com nós vai glorificar a Deus. Quando nós estamos aqui, o Senhor já está trabalhando na nossa vida. Quem acredita pode glorificar o Senhor. A obra era muito bonita. Passou um tempo, eu estava contando essa obra na porta do portão da minha casa. Uma sobrinha minha, um sobrinho meu que veio da cidade, o Presidente Prudente, filho da Edna, minha irmã. E minha irmã, ela era da Assembleia de Deus. Eu contei umas obras para ela bonitas. Eu falei, meu irmão, posso contar uma obra para você também? Pode. Um dia estava a irmã da Assembleia de Deus, a irmã da congregação, uma com um véu na cabeça e outra sem um véu. Foi lá em casa orar. Eu falei para eles, já que vocês querem orar, vamos orar lá no hospital. Mas quando chegou, que eles fizeram a oração no hospital, a filha dela tinha falecido. Então ela foi no microtério buscar o corpo. Graças a Deus, Senhor. O Senhor deu, o Senhor tira. Chegou no microtério, o corpo da filha não estava lá. Cadê minha filha? Foi na outra parte do hospital, porque ela é grande, não tinha também. Quem crê pode dar uma glória a Deus. Quando a minha irmã entrou no quarto, a minha sobrinha, o Senhor tinha ressuscitado ela. Mora aqui, irmão, perto do Espigão. O nome dela é Suelen. E o nome de Deus está sendo glorificado. Quem acredita na glória a Deus? Eu estou dando milagre para eles. Ele falou assim: eu acho engraçado, vocês falam desses milagres, mas só acontece quando não está perto da gente. Quando está perto, não acontece. Quando pensa que não, abriu um supermercado na nossa cidade, chamado Supermercado Paulista. Eu passou o caminhão do Supermercado Paulista, eu corri no meio da rua, na simplicidade, na alegria, e falei: ô Supermercado Paulista, eu não tenho mais nada para comer dentro da minha casa, e eu preciso dessa compra agora. E esse moço que está aqui do meu lado não acredita, e ele precisa também de uma compra que ele não tem nada para comer, e o Deus que eu sirvo prega para você caminhando, eu preciso dessa compra agora. A igreja acredita que o caminhão voltou de ré e falou assim: vocês conhecem um tal de irmão Adilson aqui? Falei, eu mesmo, vou dar uma compra, onde nós põe? Falei, pode descer aqui, glória ao nome do Senhor. Ali a compra desceu, matou minha fome, matou a fome do vizinho, e o nome de Deus está sendo glorificado. Sabe o que Deus está dando para esse testemunho? Ele vai suprir a tua necessidade, seja ela qual for, acredite. Mas quando Deus fazer a obra com você, você vem nesses microfones e glorifica a Deus e fala: o Senhor operou na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Essas obras, irmão, Deus faz. Nós foi viajar para uma cidade chamada Pedra Bela. Chegamos, vamos conhecer essa cidade, Pedra Bela. Subimos nessa pedra, 30 minutos para subir, ver 3 cidades em cima dessa pedra. Tem uma igreja católica, apostólica, romana lá em cima. Os irmãos viram que nós estivemos lá. E quando nós vinha descendo, parou um carro perto de mim. E eu olhei para aquele moço, e o Senhor falou: prega para ele. E Deus mandou pregar para ele: você tem um violino e você está parado no caminho de Jesus Cristo, mas o Senhor te fala: vai lá dentro do carro, pega o seu violino, que eu vou te abençoar agora. Pegou o violino e começou a tocar. Quem sabia que estava aquele violino? E Deus fez uma festa ali com nós, e começou tudo a chorar, glorificar a Deus. Vamos congregar. Entramos na igreja, irmãos, e ali eu não tive a oportunidade. Se eu tive, foi rápida. E sentei ali, levantou um moço, atendeu o culto. Ele estava lá na frente, falou: irmão, tem uma obra para contar.
E eu não sabia que obra que ele ia contar. E ele chegou e falou: tinha um menino chamado Joãozinho. Esse menino morava num sítio, acabou tudo para comer. Chegou para a mamãe e falou: mamãe, estou com fome. Acabou tudo, não tem nada para comer. Falou assim: pede para o papai do céu, que o papai do céu dá para você. Então ele foi lá, aquela criança foi lá na cozinha, e quando chegou na cozinha, pegou aquela conchinha de pegar feijão, de pau, de madeira. Eu vou ligar para o irmão João, que é o diácono da igreja, vou ligar para ele. Olha bem, está com tanta fome que está ligando para o irmão João. Olha lá, mas deixa, né, criança, começou a ligar com aquela conchinha. Paz Deus, irmão João, amém. Ó, eu estou com fome, eu quero comer, eu quero danoninho, eu quero bolacha, eu quero comer, eu estou com um colchãozinho que está dando minhas costas. Eu quero um colchãozinho novinho para me deitar também, que eu essa noite eu não dormi bem não. Falou, então tá bom, irmão, eu estou te esperando. Olha bem, como é que está a situação dele, com tanta fome que ele está até delirando. Quando passou nos momentos, olha o somzão da caminhonetona parando lá na porteira. Olha o nome do Senhor. Chegou, irmãos, aquela caminhonetona, o irmão João desceu, e aquele menininho cruzou os bracinhos e ficou esperando. Desceu a bolacha, desceu da cominha, desceu tudo, o arroz, o feijão, foi descendo tudo naquela caminhonete. Você não está feliz que nós trouxemos as coisas? Eu falei, não estou feliz. Cadê o meu colchãozinho que eu pedi para você? Aleluia, ele falou, está no fundo da caminhonete. Foi lá e buscou, irmão, e pôs aquele colchãozinho para dormir. Ali foi uma festa gloriosa. E quando aquele moço estava acabando de contar o testemunho, ele falou: aquele menininho sou eu. Hoje eu estou entendendo esse culto aqui. Vocês acreditam? Deus vai fazer obra na nossa vida, que vai mexer aonde precisar mexer, vai chegar onde precisar chegar. Se você acredita nesta noite, pode dar glória a Deus, porque o Senhor vai levantar o astral, com a moral espiritual, você vai glorificar o nome do Senhor. Agradeço a Deus, irmão, por essa força. Também, se Deus permitir, com a vontade do Senhor, estaremos no dia 3, na sexta-feira, na central de Barretos, juntamente com o Ministério, numa reunião que o Senhor há de preparar. Se for o querer dele, levo saudação de todos vós com a paz de Deus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino. 142. E o Senhor enviará do céu a tua palavra. 142. Glória a Deus nas alturas. Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvir-a. Eis-me aqui. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem do céu, teu servo ouve, fala, Senhor. Ao meu desejo renunciarei, para receber
preceitos da tua lei, quero contente executar. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem dos céus, teu servo ouve, fala, Senhor, serve-te deste meu fraco ser, como instrumento ao teu louvor. E tem servido, quero dizer, servo inútil, sou ao Senhor. Teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem do céu, teu servo ouve, fala, Senhor. Fiquemos na comunhão, e o Senhor do céu enviará a tua palavra. Deus seja louvado. Luciana, é a palavra, vem à frente, faz a vontade de Deus. Irmão Romário, pede a palavra, vai à frente. Deus abençoe. Nós vamos ler aonde o Senhor tem revelado a tua palavra no livro de Daniel. Uma leitura extensa, mas vamos ler onde o Senhor dá graça. No capítulo 3 do livro de Daniel, diz o título da palavra: a estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Livro de Daniel, capítulo 3. Está depois de Ezequiel, Daniel, depois de Jeremias, Ezequiel e Daniel, no Antigo Testamento. Depois de Salmos, vemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou juntar satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias
para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então juntaram os satrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto pregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todos os ouvidos. Quando os ouvidos do som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da harpa do cores, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Porquanto no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, prostraram todos os povos, nações, línguas e adoravam a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus, acusaram os judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gauta, do coro e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrar e adorar seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre o negócio da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. As teus deuses não servem e têm a estátua de ouro que levantaste e adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvido o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita de fogo, de toda sorte de música, para vós prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vós poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos livrará, e ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu aspecto, de seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançar no fogo de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, seus calções, seus chapéus, os seus vestidos, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente, achando o fogo, matou aqueles homens que lançaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, e disse aos seus capitães:
não lançamos 3 homens dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Responderam e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vim. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram os seus satrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder nenhum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfema contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Somente até aqui. Amém. Irmãos, irmãs, ouvintes da live e todos que estão aqui, a palavra de Deus nesta noite veio aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito, à nossa mente, à nossa vida, para curar todo o decreto do homem, o decreto de Satanás na nossa vida. Ali no Império Babilônico, aonde por desobediência, um tempo existia um rei chamado Ezequias, ficou doente com trombose. Isaías profetizou que ele ia morrer, e ele, irmão, chorou nos pés do Senhor, chorou na cama. Quando Isaías ia sair do pátio, Deus mandou voltar e profetizar 15 anos de vida, e ali o Senhor o libertou daquela trombose. E Isaías, irmãos, foi embora, cumpriu a sua profecia, a profecia que Deus dera na tua boca, por causa da humilhação. Irmãos, e nesse decorrer dessa doença, veio os embaixadores da Babilônia. Ele mostrou todo o exército, mostrou a água que corria nas minas, nas partes de baixo do palácio, aonde alimentava toda a Jerusalém. Mostrou também que atrás dos portões, quando abriu os portões da cidade, tinha minas. Então Jerusalém era cercada pelos seus inimigos e vencia todos, porque não faltava água dentro da cidade. Eram 7 portas cercadas naquele lugar, não eram abençoadas. Tinha um muro e tinha um antimuro, tinha muros e muros. A cidade era cercada por montanhas, era uma cidade indestrutível. Ela não podia ser penetrada por nenhum inimigo. Mas ele contou todo o segredo da cidade. Os embaixadores foram embora com aquelas informações. Como uma pessoa vem na tua casa, você mostra o quarto, o banheiro, você mostra a cozinha, você mostra onde guarda as armas, você mostra onde sai, onde entra, os alarmes. Então você mostrou a casa. E você nem percebeu que no seu tempo poderia que ninguém entrasse. Mas as informações estavam lá na Babilônia. E quando chegou o tempo de outro rei, chamado Zedequias, esse rei não fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então a cidade foi cercada por um grande exército
não entrava ninguém saía, portão fechado. Eles desviaram a mina, desviando a mina, não tinha água na cidade, eles perfuraram buracos, fizeram túneis, colocaram água dentro daquela cidade, mas dificilmente conseguia, porque era só rocha. Ainda que a água chegasse, as coisas começaram a apertar dentro da cidade de Jerusalém. Então, o que eles fizeram? Começou a morrer pelo circo, demorou mais de 1 ano e 5 meses de circo em volta da cidade. Não comia, não bebia, não tinha jeito de trazer cereais, não tinha jeito de trazer animais, e a água também foi cessando dentro daquele lugar, mesmo no buraco que eles fizeram. Então a cidade ficou, irmãos, um cheiro muito forte, aonde começou a morrer soldados da Babilônia, começou a morrer soldados em volta daquela cidade, e eles começaram a jogar os soldados mortos dentro da cidade. A cidade começou a cheirar mais mal, pegaram pela catapulta e jogaram, caíam aqueles corpos mortos, mais os mortos que estavam lá, não tinha como enterrar, porque Jerusalém não enterra ninguém lá dentro, é fora da cidade. E ali começou a apertar o circo, e Zedequias não cedia, era um rei perverso e difícil, mas chegou a hora que apertou tanto, a cidade começou a ser invadida, e Zedequias montou no seu cavalo, alcançou a comitiva de soldados, capitães, e fugiu com seus filhos. Mas ali, irmãos, os homens estavam à espreita, os homens tinham feito ciladas, e correu atrás de Zedequias, matou o soldado e pegou Zedequias, esquentou um ferro e enfiou o ferro quente nos seus olhos. Mas antes disso, ele matou os seus filhos na sua frente para mexer no psicológico. Quando uma pessoa mata um filho seu, uma filha sua, mexe no seu psicológico, você fica louco, maluco. Nem se fala de depressão, opressão, síndrome do pânico, síndrome do borderline. Fala da loucura extrema. E tirou os seus olhos. Quer dizer, pôs aquele ferro quente, levou ele para um calabouço. E ele ficou na Babilônia, no calabouço. E ele entrou dentro da cidade, pegou os utensílios de ouro, os copos, os talheres de ouro, pegou tudo que tinha na cidade, saqueou a cidade e deixou a cidade no monturo, quebrou muros, templo, jogou tudo para o chão. Nabucodonosor, com aquele exército, deixou os reciclados, as pessoas doentes, deixou os mancos e os velhos para trás, só vai levar pessoas entendidas, pessoas que possam trabalhar. E quando eles partiram para a Babilônia, no meio desses cativos da Babilônia, chegou esses 3 personagens que nós lemos aqui, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens eram homens judeus que não gostavam para outro Deus, senão o Deus de Israel. Por quê? Porque só cria no Deus de Israel. Ali foi feito, na província de Dura, em Babilônia, uma grande estátua de ouro maciço para chamar a atenção em valor e altura e muitos côvados. O côvado é do dedo anelar até o cotovelo. Então, isso é uma medida de um pouco de 45 centímetros aproximadamente, e fez essa estátua. E quando tocasse o som da cornuda, da gaita do fole, de guitarra, de toda sorte de instrumento, todos tinham que gostar. E como aquela multidão gostou, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Misael e Azarias, ficou em pé. E quando todos estão de joelho, fica 3 homens de pé, é fácil ver os homens de pé. Irmãos, então chegou o dedo duro. Nessa obra não precisa de fiscal. Nessa obra não precisa de recado. O Deus de Israel deu tudo. Chegou e falou: tem uns homens aí que não gostou, não. O senhor fez a lei, um decreto que o senhor mataria, jogaria dentro da fornalha, e os 3 homens não vão gostar. Chama ele lá. de acaso que vocês não vão seguir minha ordem? Eu dei uma ordem para que todos
que viesse e não prostrasse para a estátua, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Ó rei, nós não vamos responder a respeito disso, esse negócio você pergunta, mas o Deus que nós serve livrará da fornalha de fogo e da tua mão. É um desafio. Um rei que você vai morando na cidade dele, está comendo da comida dele, vivendo sob a ordem dele, falar que não vai fazer o que o rei mandar, você está pedindo a morte. Então ele estava decretado para a morte naquele lugar. O rei foi lá e mandou para cá: taca a lenha nessa fornalha, pode esquentar 7 vezes, vai estourar a fornalha, não tem problema, pode pôr, taca fogo nessa fornalha. Irmãos, quando tacou fogo na fornalha, ele pegou os homens mais fortes. Por isso que não adianta ser forte, a força está em Deus. Bem-aventurado cujo homem a força não está nos seus braços, a força está em Deus, o Todo-Poderoso. Aqueles homens fortes amarraram eles as mãos e os pés, prenderam eles para eles não mexer e jogaram eles dentro da fornalha de fogo ardente. Fechou a boca da fornalha, deixa queimar aí. Daqui a pouco, o fogo foi baixando. Deu uma mandanizada, taca mais fogo aí. E a coisa começou a lastrar. Os homens que foram jogados dentro da fornalha morreram todos. Mas quando o rei mandou abrir a boca da fornalha, a coisa mudou. Será que eu estou enganado? Será que eu não estou vendo? Não foi acaso que nós jogamos 3 pessoas lá dentro? Eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4 dentro da fornalha. Quando olhou de novo, tinha um semelhante aos filhos dos deuses. Quem estava na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego se chama Jesus Cristo, ou Emanuel, o leão da tribo de Judá, o Alfa, Ômega, princípio, fim, começo e derradeiro. Está dentro da fornalha. Irmãos, ele olhou e viu a visão. O reino era crente, o reino era israelita, era babilônico, e ele viu por dentro da fornalha 4. Vocês acreditam no poder desta palavra? Na prova que você está, na luta, na enfermidade, na dificuldade que você está, você não vai ver 3, você vai ver 4. Por quê? Porque o Filho dos deuses vai estar com você. Jesus Cristo, no teu trabalho, nos teus negócios, na tua luta, na tua enfermidade, na tua depressão, na tua dificuldade, na tua própria falta de esperança, o Deus de Israel vai entrar, a fornalha da tua vida vai abrir a boca, você vai sair, nenhum fio do teu cabelo vai queimar, você não vai cheirar cheiro de churrasco, você vai cheirar cheiro de milagre. Por isso, igreja, recebe agora em nome do Senhor Jesus o dom de passar a fornalha e não queimar. Ali aconteceu um milagre, é da boca do mesmo rei. E alguém pode perguntar na live, alguém pode perguntar dentro dessa igreja: mas espera aí, tinha um outro com ele, um tal de Daniel, Belsazar, porque Belsazar é o rei, mas Belsazar é o rei e o outro é o Daniel. E estava lá o homem de Deus chamado Daniel, e Daniel não prostrou. Daniel não era judeu, Daniel não prostrou para ser jogado na fornalha. Daniel era porteiro, depois passou a ser governador, e porteiro não dobra o joelho na igreja. Ele chega, apresenta a Deus de joelho, mas quando ele chega, ele já levanta e fica esperando a alma aflita, a alma batida, a alma cansada, os dificultosos, vai entrar dentro da igreja, então ele abraça, salva a paz de Deus, e ali na porta já liberta a igreja inteira. Então Daniel não prostrava o joelho porque ele era porteiro. E ele não dobrou o joelho, irmão, por isso que ele não dobrou, porque Deus já tinha posto ele com essa condição na terra. E quando sair, não será adorado por Deus, senão Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Saiu o decreto para matar e depois saiu o decreto para adorar. Deus, irmão, derrubou o intento da estátua, o intento de Nabucodonosor, derrubou a fama da estátua e todas as províncias
província anunciou: verdadeiramente existe Deus em Israel. Se você não prostrar para o pecado, prostrar para a vaidade, prostrar para a mentira, prostrar para a miséria, prostrar para o próprio demônio, Deus vai te honrar na terra. Não prostre, irmão. Quer te matar? Te mata de pé na graça, de pé na longanimidade, na virtude, no poder, na santidade, na espiritualidade, no dom de Deus. Porque aquele que você só pode prostrar no teu quarto, o Deus de Israel, ele não dorme, não tosqueneja, não pisca, ele não cochila, ele é um Deus que está 48 horas, 24 por 48 por 72, operando a tua vida. Porque se não fosse Deus, o demônio tinha engolido você, porque ele anda como um leão para tragar as almas. Mas hoje o poder dessa palavra vai te acompanhar, e você não me negou, também não vou te negar. Eu vou passear com você no meio da fornalha da tua guerra, na fornalha da tua luta, na fornalha da tua batalha. E quando o demônio vir, eu vou mandar ele embora. Glória a Deus, porque é noite de vitória, é noite de você sair da fornalha e o rei falar que o teu Deus é um Deus todo-poderoso. Foi na província da Babilônia, numa terra estranha, onde eles não conheciam alimentação, eles não conheciam a cultura, eles não conheciam nada naquela terra. Irmão, numa terra que você saiu de um lugar que você estava no palácio, como Ananias, Misael, Azarias e Daniel, dentro de um palácio em Jerusalém, a terra da promessa, a terra do pão, a terra da prosperidade, a terra que viria o Messias, o Salvador do mundo, porque tudo tem um fundamento, irmão. A cidade de Jerusalém já foi destruída 10 vezes, e 10 vezes ela foi edificada, porque tinha que vir o maior que Ananias, Misael e Azarias. Ele apareceu dentro da fornalha para mostrar que ele é Deus lá na Babilônia, e ele tinha que vir em Jerusalém. A cidade foi restaurada, foi renovada, foi edificada, os templos voltou a ser edificado. Deus mandou Neemias com a espada na mão, uma colher de pedreiro na outra, edificou os muros, os homens de Deus, Esdras, Neemias e todos os homens edificando a cidade. Quando a cidade foi edificada, porque Deus ia fazer uma grande obra, Ele um dia mandou meu filho Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele entrou dentro da fornalha, ele entrou dentro de Jerusalém, montado na jumentinha, representa o símbolo da simplicidade, representa o símbolo do amor. Quando ele entrou, jogaram jogaram ramos na cidade, na outra cidade jogaram ramo, domingo de ramo. Ele falou: Jesus veio, não jogou o ramo, é os pobres que jogavam os ramos, porque os ricos quem jogar veste, e quando os ricos estão jogando ramo, se vai passar. Mas a língua não para de falar mal do outro, a língua não para de roubar. Quantos que estão fazendo um movimento, irmão, que roubaria na terra, mas não faz um movimento no coração, na alma, no ser, no espírito, não tem entrega para Deus, não tem entrega para o Todo-Poderoso. Irmão, religião nunca salvou ninguém, que salva nós, que chama Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, que abraça as vossas almas. Fica atrás de tradição. Tradição, o Senhor Jesus quebrou na cruz, Ele deixou uma lei para nós cumprir, chamando lei do amor. No amor você vence, no amor você suporta, no amor você espera. Então esse Jesus, montado por mão, ele já nasceu uma manjedoura, ele foi ungido. Veio 3 magos do Oriente, chamado Baltazar, Belchior. Irmão, e esses magos, eles vieram para o justo. Trouxe o céu. Outro trouxe a mirra. E outro trouxe o ouro, representando o valor de Jesus Cristo, o cheiro de Jesus Cristo e a unção de Jesus Cristo. Baltazar, Belchior, são homens de Deus que vieram para cumprir a vontade de Deus. E Gaspar, esses 3 reis vieram do Oriente para adorar o Filho de Deus. Ele se entristeceu, cresceu em espírito
E nesse vitupério ele veio com uma missão de cruz, para salvar a minha, a tua e a nossa alma. E Jerusalém foi uma cidade marcada historicamente até o dia de hoje, um ponto de referência. Mas sem Jesus, a fama dela ia acabar nada. Mas através da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando no terceiro dia, está à destra do poder do Pai, intercedendo por todos nós. Ele disse: ide e anunciei o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já é condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não é em nome do Pai, nem em nome do Espírito Santo. É em nome de Jesus, o Senhor Jesus Cristo, vai expulsar demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Esses sinais têm que acompanhar o crente. Se o crente não vê cura, não vê maravilha, não fala em língua, não dá glória a Deus, ele é um crente anêmico. Mas como a igreja nossa já é liberta, pode abrir a boca e glorificar o teu Deus agora. Glória, glória, glória ao Todo-Poderoso. Então Jesus mudou nessa jumentinha, e a palavra vai fechar agora com poder e com virtude. Mudou na jumentinha, o povo começou: glória a Deus nas alturas, hosana nas alturas, glória a Deus, hosana nas alturas. Chegou os fariseus: fala para esse povo se calar. Jesus virou e falou: se eles se calar, as pedras clamarão. Quem é as pedras? O povo que não serve a Deus. E começou. Quem é que estava dando glória a Deus lá? Quem é, irmão? Lázaro ressuscitado, Marta, Maria, Maria de Cleófas, Salomé, a mulher que era encurvada, que nunca viu o sol, a lua, as estrelas, que tinha um espírito de enfermidade, Jesus curou. Quem que estava dando glória a Deus? A filha, não, o filho da viúva da cidade de Naim. A viúva estava dando glória a Deus lá também. Tabita cume, a ti te digo, menina, levanta. Estava dando glória a Deus lá também. Sabe quem estava dando glória a Deus? Um dos 10 que foi liberto da lepra, voltou para agradecer, estava dando glória a Deus. Os apóstolos, os discípulos, estavam dando glória a Deus Todo-Poderoso. Quem estava dando glória? O servo de Jericó, o Bartimeu. Quem estava dando glória a Deus? O endemoniado de Gadara, o Gadareno. Estava tudo dando glória a Deus, porque nessa obra aqui, não é essa igreja, não é esse templo que nós estamos, essa obra de Jesus Cristo só dá glória a Deus os agradecidos. Nossa, voltou agradecido para dar glória a Deus. Então nessa igreja hoje está dando glória a Deus os agradecidos, porque eu te libertado, te remido, te lavado e te colocado com direito da vida eterna. A purificação foi na cruz, a santificação é no trajeto que você caminha. Um dia o teu corpo vai ser glorificado igual do mestre, e ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possui com herança o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. Vai terminar as contas, vai terminar as dívidas, vai terminar a enfermidade, vai terminar a mente fraca, não vai ter mais síndrome de Down, não vai ter mais autismo, não vai ter mais doença da lepra, não vai ter mais peste negra, não vai ter mais malária, não vai ter mais doença nos rins, as pedras do rim, infecção renal, não vai ter mais câncer no baço, não vai ter mais AIDS, não vai ter mais tuberculose, não vai ter mais infecção, porque nós vamos entrar para a glória de Deus. Então Deus anuncia para nós, dá para nós fechar essa palavra agora. O Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego já vai com você, com a tua casa, dizendo: a prova que
você está, o fogo que você está, não importa, eu vou entrar e vou operar. A palavra, se não houver profecia, o fogo corrompe. Haja profecia. Vamos fechar a palavra agora, dá um glória a Deus agora, igreja. Toda boca glorifica a Deus. No nome do Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, todo pensinho na tua vida vai parar. Não tem Babilônia que te breca, não tem fornalha que te queima, porque se passar pelo fogo não te queimará, se passar pela água não te submergirá. A minha palavra hoje entra na tua vida e te anuncia: a vitória Cristo te dará. Deus seja louvado. Amém. Unidos debaixo do sangue de Jesus Cristo, agradecemos a Deus com uma oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Pai nosso, Criador dos céus e também da terra, na tua presença santíssima, de joelhos prostrados, coração quebrantado mediante a tua face, agradecemos por esse culto de louvor à tua santidade, a qual foi aberto em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde cantamos, glorificamos, ouvimos as obras alcançados da tua potente mão e do reino da tua glória. O Senhor tem enviado a tua palavra, aonde nos tiraria da fornalha e glorificaríamos o teu nome. Ao único Deus serviremos, um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança no reino da tua glória essencial. Te damos graça para os irmãos presentes, os que não puderam vir, para os irmãos da live, os que o ministério da tua obra, maiormente que tudo, entre os céus e a terra, há mistério que a nossa boa filosofia não consegue alcançar, mas a tua palavra alcançou a divisão da alma e do espírito, aonde a chapa não pega, a urografia, a tomografia, a ressonância magnética, onde a anjo ressonante, o bisturi não consegue cortar, aonde a anestesia não consegue anestesiar a divisão da alma e do espírito, a tua palavra entrou na nossa vida, e hoje nós vamos levantar desta oração. Sabemos que passa os céus, terra e mar, mas tua palavra não há de passar na nossa vida. Somos gratos aqui por tudo, em tudo no nome do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do teu amor, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus, glória, glória, dá glória a Deus, igreja. Glória, glória a Deus por essa palavra, glória, meu Deus, santo, e amassum. Santo, e santo, e santo, ridi santo, ridi canjaro santo, a igreja, Senhor, te glorificando, santo, 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 igreja, sente Deus aí agora, o Senhor passando aí no banco, o Senhor passando no teu coração, santo, santo, o anjo colhendo teu glória, teu aleluia, teu louvor, santo, santo, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 4, 5, 3. Quem acredita já levanta, dando glória a Deus. O glória não pode apartar da nossa boca. No livro de Romanos está escrito: apóstolo Paulo mandou a carta aos Romanos, dizendo que nós devemos dar glória ao nome do Senhor. Aleluia. 4, 5, 3.
As riquezas da terra não te peço, Senhor, pois ouro e a prata tem pequeno valor. Porque por meu devoto, ó eterno Deus meu, e tu serves escrito o meu nome no céu. O meu nome no céu. Escreveste, Senhor, no teu livro da vida, o teu grande amor. Leitura sublime, em tesouros os meus sentar, ouve meu falar, o meu nome não existe, o teu livro os céus, os piedoso e justo, sei que és Deus. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no teu livro da vida, o seu grande destinaste a ser filho meu, para ser teu como santos do céu, como posso pagar-te essa grande bênção, pois em mim colocaste a esperança da fé. O meu nome no céu, escreveste, Senhor, no teu livro da vida, por seu grande amor. Quem está contente, dá uma glória a Deus. Glória gostosa na presença de Deus. Irmãos, vamos encerrar o santo culto. Deus que abençoe os irmãos da live, nosso irmão Everson, Ezequiel e nosso irmão Marcos, os demais, nosso irmão Zé e todos os irmãos do ministério, os que estiveram conosco e que não puderam estar também. Vamos encerrar o culto e que Deus abençoe nosso irmão Everson da Cruz, presidente da Igreja Primitiva Cristã. Que a bendita paz, a comunhão do Espírito Santo, a fé e o amor permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Vai de manhã.